Visualize a cena. Você está andando pela rua e vê alguém em apuros. Um assalto, talvez. Ou alguém sendo atropelado. O coração acelera. Você pensa, eu deveria ajudar? Mas logo vem o medo. E se eu me machucar? E se eu for a próxima vítima? Essa dúvida, entre o impulso de ajudar e o instinto de autopreservação, é mais comum do que a gente imagina. Ajudar é bonito, nobre, inspirador. Mas e quando ajudar significa colocar a própria segurança em jogo? Será que vale a pena? Será que o certo é sempre ajudar? Ou existem momentos em que recuar é sinal de sabedoria? Parece simples, mas essa pergunta carrega um peso enorme. Afinal, estamos falando de coragem, de empatia e também de sobrevivência. Muita gente romantiza a ideia de se sacrificar pelos outros. Filmes, livros, heróis, todos nos mostram que o altruísmo extremo é o ápice da moral. Mas e na vida real? Ajudar alguém em uma situação perigosa pode acabar te colocando em um hospital, ou pior. Então a pergunta continua martelando. Vale a pena arriscar tudo? Ou seria melhor procurar outra forma de ajudar? Sabe aquela história do bom samaritano? Um homem ferido na estrada, ignorado por vários, até que alguém para e ajuda. Bonito, né? Mas e se naquela estrada houvesse um ladrão escondido, esperando a próxima vítima parar? Ajudar não é apenas sobre bondade, é também sobre contexto. Não existe uma resposta única, mas existem perguntas que a gente precisa fazer antes de agir. Talvez a questão não seja ajudar ou não ajudar, mas sim como ajudar com sabedoria. É possível ser útil sem ser imprudente? É possível oferecer apoio sem se jogar no fogo? A verdade é que muitas vezes existe uma terceira via entre o heroísmo impulsivo e a omissão total. E essa via envolve discernimento, coragem e empatia equilibradas. Pensa comigo. Você vê um acidente de carro. O primeiro impulso é correr até lá. Mas e se o carro estiver prestes a explodir? E se você for atingido também? Em vez de correr, talvez a melhor ajuda seja ligar imediatamente para os bombeiros. Garantir socorro profissional. Às vezes, o melhor ato de coragem é não agir com pressa, mas com estratégia. Tem gente que acha que se você não se arriscar, está sendo egoísta. Mas será mesmo? Egoísmo é se proteger quando não há outra opção segura? Ou egoísmo é julgar quem não agiu da forma que você esperava, sem entender o contexto? Ajudar é um ato de amor, mas amor também é cuidado. E isso inclui se cuidar para poder continuar ajudando no futuro. Já reparou que os comissários de bordo sempre dizem para você colocar sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros? Tem um motivo. Se você desmaiar, não ajuda ninguém. Essa metáfora serve para a vida. Você precisa estar bem para conseguir ajudar. Isso não te torna fraco, te torna consciente. Ajudar com responsabilidade é ajudar com inteligência. A gente vive num mundo onde tudo vira julgamento rápido. Alguém filma, posta e pronto. O tribunal da internet já decidiu se você é um herói ou um covarde. Mas a verdade é que ninguém ali estava dentro da sua pele. Ninguém sentiu o medo, a dúvida, o risco real. É muito fácil ser corajoso com a câmera na mão. Difícil é decidir no calor do momento. Só que tem um detalhe. A omissão também dói. Quando você vira as costas para alguém que precisa de ajuda, algo dentro de você pesa. Talvez não na hora, mas depois. Aquele pensamento, e se eu tivesse feito algo? E se aquela pessoa tivesse se salvado com minha ajuda? Essa culpa silenciosa corrói aos poucos, e às vezes fica ali para sempre. Por isso, o ideal seria pensar antes, se preparar, treinar a mente para agir com sabedoria quando for necessário. Não dá para prever tudo, mas dá para se educar emocionalmente. Entender que não é preciso ser herói em tempo integral. Às vezes, ser um bom cidadão já é suficiente. Um gesto simples pode fazer diferença sem precisar colocar sua vida em jogo. Claro que existem pessoas que são treinadas para isso. Bombeiros, policiais, médicos. Eles sabem avaliar riscos, agir rápido, proteger e ajudar. Mas nós, cidadãos comuns, não temos esse preparo. E tá tudo bem. O erro é achar que só existem dois caminhos. Ou você se joga como um herói inconsequente, ou é um covarde insensível. E esse meio é poderoso, porque ele é construído com escolhas conscientes, com perguntas importantes.
Eu tenho como ajudar? Existe outra forma mais segura? Já acionei ajuda profissional? Estou colocando mais vidas em risco ou estou de fato contribuindo? Essas reflexões não tiram sua humanidade. Pelo contrário, elas mostram que você age com coração e com cabeça. Ajudar não deve ser um impulso cego, deve ser uma decisão lúcida. E quando a gente entende isso, a gente para de se cobrar tanto e começa a buscar formas reais de ser útil. Às vezes, a ajuda vem em forma de uma ligação, de um aviso, de um gesto que ninguém vê, mas que salva vidas. Ajuda silenciosa também é ajuda. Tem um exemplo clássico que sempre me emociona. Um homem viu uma criança presa numa enchente. Ele não sabia nadar. Em vez de pular, ele correu e trouxe uma mangueira, chamou vizinhos, ligou para o resgate. No fim, a criança foi salva. Ele não foi o herói da capa vermelha, mas foi essencial. Ele agiu com o que tinha, e isso foi suficiente. Talvez o problema seja essa cobrança de ser sempre extraordinário, de achar que se não fez algo épico, não fez nada. Mas a verdade é que, no mundo real, o que mais salva vidas são atitudes simples, feitas por pessoas comuns. Ninguém precisa morrer tentando ajudar. Precisamos sim viver com propósito, conscientes de que nossa ação pode ser inteligente e eficaz. Mas claro, existem momentos em que ajudar envolve risco real. E aí sim a escolha é mais complexa. Nessas horas, é preciso ouvir a própria consciência. Existe um tipo de coragem que vem do instinto, do amor incondicional. Mães pulam em rios por seus filhos. Pessoas entram em prédios em chamas por estranhos. E ninguém consegue explicar totalmente por quê. Talvez o amor, quando é profundo, dispense lógica. Mas nem todo momento exige esse tipo de sacrifício. O problema é que a sociedade quer que a gente viva sempre no limite da bravura. E isso não é sustentável, nem justo. Ajudar não pode ser uma sentença de morte. Precisa ser um ato de vida. Um gesto que conecta sem destruir. E aí vem a pergunta mais honesta. O que eu estou disposto a arriscar? Essa resposta só você pode dar, porque cada um sabe de si. Mas uma coisa é certa, se você não estiver bem, se estiver ferido, esgotado, com medo extremo, sua ajuda pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. E tudo bem reconhecer isso. Isso também é maturidade. É importante lembrar que existem muitos tipos de ajuda. Ajudar financeiramente, ajudar com uma palavra, ajudar divulgando uma causa, ajudar sendo apoio emocional. Nem toda ajuda exige heroísmo físico, e nem todo heroísmo envolve risco pessoal. Muitas vezes, o maior gesto de coragem é dizer: eu não posso fazer isso agora, mas vou encontrar alguém que possa. E se fosse você no lugar da pessoa em perigo, o que esperaria? Um salvador imprudente ou alguém que agisse com responsabilidade? Alguém que tentasse algo heróico e falhasse? Ou alguém que buscasse a ajuda certa, do jeito certo, na hora certa? Porque, no fundo, o que a gente espera é segurança. E segurança exige pensar antes de agir. Às vezes, o melhor que você pode fazer por alguém é não virar mais uma vítima. É ser o elo que mantém a cadeia de socorro funcionando. É ser a ponte entre o problema e a solução. E isso é nobre. Isso é útil. Isso é humano. Quem disse que só quem sangra ajuda? Às vezes, quem segura o telefone também salva uma vida. E claro, vai ter quem julgue. Sempre tem. Mas quem vive para agradar a plateia perde a chance de ser útil de verdade. A vida não é palco, é estrada. E nessa estrada, a gente precisa de sabedoria para saber quando parar, quando seguir, quando agir e quando deixar que outro mais preparado entre em cena. É duro aceitar que nem sempre seremos os protagonistas. Mas isso não nos torna menos importantes. Pelo contrário, grandes histórias se constroem com pequenos gestos e grandes vidas se constroem com decisões conscientes. Ajudar com sabedoria é plantar sementes que, mesmo invisíveis, podem florescer onde menos se espera. Então, na próxima vez que você se deparar com uma situação difícil, respira, analisa, escuta seu coração, mas também sua razão. Pergunte-se: como posso ajudar da melhor forma, com os recursos que tenho, sem me perder no processo? E aí, sim, haja.
porque aí sua ajuda será completa, útil para o outro e respeitosa com você mesmo. E se no fim do dia, tudo que você pôde fazer foi chamar alguém, avisar, estar presente com palavras ou apenas não ignorar, já é muito. O mundo não precisa de mais mártires inconscientes. Precisa de pessoas dispostas a ajudar com verdade, com empatia e com discernimento. Isso constrói sociedades mais fortes. E é assim que a gente vai aprendendo a se cuidar e cuidar do outro ao mesmo tempo. Agora imagina um mundo onde todo mundo ajudasse dentro de suas possibilidades, sem medo do julgamento, sem a pressão de ser o herói perfeito. Um mundo onde a ajuda vem em muitas formas e todas são valorizadas. Onde ninguém é descartado por ter escolhido se preservar. Isso não seria sinal de fraqueza, mas de evolução, de maturidade coletiva, de humanidade compartilhada. A gente precisa parar de medir coragem pelo tamanho do risco. Coragem verdadeira é agir com o coração alinhado à consciência. É fazer o que pode, quando pode, como pode. E reconhecer quando é hora de recuar também exige força. Força de dizer, hoje não posso, sem se sentir menor por isso. Isso é integridade, isso é honesto. E honestidade também salva. Mas ainda assim, haverá momentos em que você vai sentir algo mais forte. Aquela vontade inexplicável de se jogar, de intervir, de proteger. E talvez você haja. Talvez você se arrisque. E, se for o caso, que seja por amor. Não por pressão. Que seja por convicção íntima e não por expectativa alheia. Porque quando o ato vem do coração, ele não precisa de aplausos. E mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém filme, mesmo que ninguém diga obrigado, você saberá. E isso basta. Ajudar quando possível e seguro é uma forma de dizer ao mundo, eu me importo. Mas também é justo dizer, eu me importo comigo. Porque não há como oferecer luz quando se vive apagado. É preciso equilíbrio. É preciso sabedoria. E se você tiver filhos, amigos, pessoas que te admiram, lembre-se, você está ensinando pelo exemplo. Ensine que é bonito ajudar, mas também ensine que é certo se cuidar. Ensine que o valor da vida está em ser útil com inteligência, não em se sacrificar por impulso. Ensine que responsabilidade também é uma forma de amor, um amor que permanece. Toda vez que você se pergunta, devo ou não devo, só essa pergunta já te torna humano, já te conecta com algo maior, com a consciência coletiva, e a partir daí, qualquer escolha feita com sinceridade e reflexão terá valor. Seja ela intervir diretamente ou buscar outra solução. O que importa é agir com intenção, não com vaidade. No fim das contas, o mundo não precisa de super-heróis. Precisa de gente comum com coragem de sentir, de pensar, de escolher, de ajudar como pode. E sim, às vezes, isso envolve risco. Mas muitas vezes, envolve apenas presença, atenção, humanidade. Você pode fazer a diferença sem se anular. Pode salvar alguém sem deixar de existir. Então, da próxima vez que a dúvida surgir, respire fundo. Avalie. Confie no seu julgamento. Não se compare com o que os outros fariam. Não tente ser o herói que esperam. Seja você. Um ser humano que se importa, que pensa, que sente, que age e que entende que a melhor ajuda é aquela que vem com respeito a todos os envolvidos, inclusive você. E se em algum momento você se sentir culpado por não ter feito mais, lembre-se, o mundo é feito de pequenas ações conectadas. O que você não pôde fazer hoje, alguém fará amanhã. E o que você faz hoje pode inspirar outro a agir depois. Somos parte de um fluxo, de uma corrente. E toda ajuda sincera, por menor que pareça, se multiplica. Quem sabe você não tenha salvado uma vida com as próprias mãos. Mas talvez salvou alguém da solidão com uma palavra, do desespero com um gesto, do abandono com um olhar. Não subestime o alcance da sua presença consciente. Ajudar não é sempre grandioso. Às vezes, é só estar ali. E estar ali de verdade já é um ato de imenso valor. Por isso, a ação prática que te convido hoje é simples. Prepare-se, mentalmente, emocionalmente. Reflita sobre seus limites, suas forças.
Pense em como pode ajudar com segurança. Esteja pronto para agir com compaixão, sem perder a razão. E quando o momento vier, você saberá o que fazer, com equilíbrio, com empatia, com verdade e, acima de tudo, com humanidade.